E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai dar seguimento à nossa série, né, falando sobre os exércitos do passado e seguindo, né, cronologicamente, né, como a gente falou nos últimos vídeos sobre as forças do Império Aquemênida, né, do Império Persa. Hoje a gente vai falar dos seus arquirrivais ou arqui-inimigos, né, da Grécia, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre, de uma forma geral, né, como eram alguns pontos da guerra na Grécia Antiga, né? A gente vai falar provavelmente em vídeos diferentes, né? Eu acho que eu vou dividir em dois ou três vídeos, tá? E esse aqui vai servir de base, né? Mas os outros vão ser sequências, só para não ficar um vídeo tão extenso também, tá? Só que antes de começar o vídeo, gente, eu sempre falo alguma coisinha, mas é que é sério, tá? O YouTube tá atrapalhando mesmo a gente aqui, tá? Os últimos vídeos têm sido bastante afetados, tá? E eu preciso da ajuda de vocês para o vídeo render, né? Para o canal continuar sendo relevante. Então, assim, se possível, por favor, né? Eu peço que quem tiver a possibilidade de contribuir com o nosso trabalho, por favor, o faça. Né? Se for só compartilhando, já é de grande ajuda, mas se conseguir contribuir um pouco, né, com algum valor, né? Pode ser aqui pela plataforma mesmo, que é mais seguro para quem tiver esse receio, né? Mas é para plataforma entender que o conteúdo é bom e continuar mandando para mais pessoas, porque realmente a gente está sendo muito afetado, tá? Tem vários vídeos aqui que estão com a monetização restringida ou até desativada, desabilitada. Então, isso realmente atrapalha bastante. Bom, então vamos fazer aqui uma introdução de como era a guerra ali na Grécia Antiga, né? Em todo o seu período histórico, até para servir de base um pouco aqui para os próximos vídeos também, mas para vocês terem uma noção ali mais ou menos de cada parte que eu vou falar, assim, de cada período também, tá? Mas vamos lá. A guerra ela sempre esteve presente na Grécia, principalmente depois da queda do Império Micênico, né, que aí começou ali a chamada Idade das Trevas grega, ali no fim da Idade do Bronze. E com o passar do tempo, né, conforme as populações foram voltando a crescer, né, e os povoados também, né, que foram se tornando centros urbanos, né, a cultura também foi se desenvolvendo, né, possibilitando o surgimento das polis, né, as cidades-estado. E assim também iniciando o período arcaico grego, que é ali por volta dos anos 800 a.C., mais ou menos, tá? Esse desenvolvimento ele permitiu uma maior organização das populações, né, em diversos aspectos, né, e dentre eles a guerra, obviamente. Os conflitos eles passaram de pequenas escaramuças entre uns pequenos bandos de homens armados, né, para roubar alimentos, né, e gado, por exemplo, dos vizinhos, se tornando, na verdade, um enfrentamento entre tropas disciplinadas das polis, né, os exércitos de cidadãos voluntários até. A conjuntura do mundo grego ela é bastante caracterizada pela descentralização, né, pela desintegração, né, o que ocasionou também uma presença frequente de conflitos em maior escala, porque, como eu estou falando, era cada cidade ela tinha seu próprio exército, né, então era era complicado ali, mas não vou entrar muito nos detalhes agora. Para quem acredita que isso se restringe a, né, onde é hoje a Grécia, na verdade o mundo grego ele abrangia desde o Chipre, né, passando ali pela Anatólia, até as ilhas da Sicília, ali do sul da Itália também. Mas mais do que isso, uma parte que pouca gente conhece, também existiam colônias gregas no norte da África, onde hoje é a Líbia, na Crimeia e também no sul da França. Marsella, por exemplo, foi fundada por gregos, tá? E com tantos conflitos, né, os gregos foram se desenvolvendo nesse aspecto, né? E eles desenvolveram um estilo próprio de guerrear bastante característico, né, que eram as falanges. As batalhas entre gregos, né, eram basicamente o choque direto entre as falanges, né, uma empurrando a outra, até pelo peso dos números, né? Mas não eram necessariamente tão violentas, tá? Com relativamente poucas baixas, né? Até porque essas batalhas eram mais para solucionar pequenas disputas políticas entre as cidades e também nenhum lado podia arcar com muitas baixas, né? Que se a gente for pensar, a população de uma cidade pequena, né? Nem todas eram tão poderosas como as principais, né?
Então, você pode acabar perdendo muita gente e despopulando a sua própria cidade. Então, não era interessante, né? Além também da própria natureza desses combatentes, né, que a gente vai falar um pouco já já, né? E os conflitos, eles também eram muito limitados, tanto em questão de duração do conflito, né, quanto pela distância, né, e a escala também. E eles frequentemente eram resolvidos em uma única batalha, né, de algumas horas só. Não eram aqueles conflitos, né, que a gente geralmente pensa uma guerra durando bastante tempo, né? Também existia um código de leis sobre a guerra, né, que, dentre muitas coisas, ela impedia, por exemplo, o uso de outras tropas sem serem os hoplitas, né, sem serem nas falanges ali. Também as batalhas eram resolvidas em campo de batalha, né? Não eram, por exemplo, não tinham cercos às cidades, né? Não tinham sítios. E também eles tinham partes, por exemplo, como a trégua esportiva, né? Então, quando tinha os jogos, né, esportivos, que a mais famosa é a Olimpíada, né? Mas a Olimpíada é só a da cidade de Olímpia. Então, quando tinham esses jogos, eles todos entravam em trégua, tá? E não podiam fazer nenhum tipo de ação contra os membros da outra comissão, mesmo que eles fossem inimigos, tá? E outros aspectos religiosos, por exemplo, né, mais específicos, tal. E por aí vai, tem muitas coisas, né? Mas a guerra só chegou realmente numa maior intensidade durante as guerras persas, né? Ali entre 499 a.C. e 449 também. Né? Então, que eles iniciaram o período clássico grego, né? O período que a gente mais conhece, que mais tem filme, jogo e etc. Né? Que foi quando as cidades-estado elas tiveram que se aliar todas para conseguir resistir às colossais forças persas. Né? Que se você ainda não viu e quiser saber mais, tem uns vídeos falando sobre eles já. Tá? Então convido você para assistir também. Como elas se alinharam todas, né, também foi aumentando muito a capacidade desses exércitos, porque foi somando uma com a outra e tal, né? E também, consequentemente, assim, aumentou muito a dimensão dos conflitos também. E nesse período, duas das polis se destacaram bastante, que são Atenas e Esparta, que vocês provavelmente já devem conhecer, né? Que elas viriam a disputar depois a liderança do mundo grego, né? E ocasionando assim a famosa Guerra do Peloponeso. Tá? A Guerra do Peloponeso ela é bastante famosa porque não só pelo que o Tucídides escreveu, né, que ele escreveu sobre a armadilha de Tucídides, né, que a gente usa até hoje para analisar as mudanças de poder, né, pelo mundo, mas também ela foi importante por outros motivos, né? A guerra ela foi tão intensa que ela ocasionou muita mudança na sociedade grega de uma forma geral, mas trazendo para a guerra, eles chutaram o pau da barraca, assim, né? Aquelas leis da guerra lá mudaram muito. Eles deixaram um monte de coisa de lado. Então, por exemplo, teve uma diversificação muito grande, né? Por exemplo, das táticas usadas, das forças empregadas, né? Do tipo de tropas, por exemplo, equipamentos, né? E eles começaram a realizar cercos, né? Inclusive até Atenas foi cercada pelos espartanos, né? E desenvolveram equipamentos justamente para esse tipo de guerra. Fora o surgimento, né, de outras tropas, como eu já falei, como a cavalaria, que não era permitida, e também as tropas leves, como os peltastas e os tochotes, né? Ou seja, os lançadores de dardos e os arqueiros, mas também tinham os fundeiros, por exemplo. E daí em diante, a Grécia se viu em guerras frequentes que foram devastando muito a região e limitaram muito as forças ali presentes, né? E o que permitiu, né, abriu espaço para que depois disso o reino da Macedônia viesse a dominar toda a Grécia, né? Iniciando aí o período helenístico que a gente não vai entrar hoje, tá bom? Nem hoje e nem nos outros vídeos, na verdade. Só depois que a gente for falar dos macedônios. Bom, vamos falar aqui começando pelo recrutamento, né? Como que eram recrutados os homens, né, que compunham os exércitos gregos, tá? Falando de uma forma bem em termos gerais, né, os exércitos gregos eles eram compostos pelos seus próprios cidadãos, né, os chefes de família pertencentes àquelas polis, né. Dependendo da cidade, as funções eram destinadas diferentemente de acordo com a riqueza do indivíduo, né.
Por exemplo, enquanto apenas aqueles que tinham certa riqueza conseguiam adquirir o equipamento necessário, né, para se tornar um hoplita, né, por exemplo, os marinheiros, marujos e principalmente os remadores, né, eles eram provenientes das camadas mais baixas da sociedade, né, mas também de cidadãos apenas. Não eram escravos, como muita gente pensa, tá? Eram só homens livres. Até porque, pô, o escravo não tem comprometimento nenhum, né, com a causa e nem com o serviço prestado dele, né? Então, por isso também tinham que ser cidadãos livres e também porque eles treinavam muito para fazer tudo certinho e terem uma marinha forte. Mas por não ser algo tão restrito, né, a mão de obra disponível também não era tão reduzida, né, o que contribuía com a capacidade de guerrear as cidades individualmente, né, só sendo necessárias as alianças quando realmente a escala do conflito ela aumentou, né, com os persas primeiro e depois, né, com as grandes potências gregas, né. Além disso, com o surgimento das outras classes de guerreiros, né, homens livres de todas as origens podiam ingressar nas forças, né, nas fileiras dos exércitos, né, com os mais ricos integrando a cavalaria, que era uma coisa extremamente cara, né, o grosso continuando sendo os hoplitas, mas com algumas infantarias secundárias, né, até de hoplitas um pouco mais leves, e especialmente as tropas que eu já falei de ataque à distância, escaramuçadores, né, e arqueiros, esse tipo de tropa, né. Entretanto, né, com exceção de Esparta, os soldados não eram profissionais, né? Eles só pegavam as armas quando realmente fosse necessário, né? Era como um serviço obrigatório mesmo, a gente pode dizer. Eles eram todos artesãos, comerciantes, políticos, fazendeiros, etc. Esse é um dos motivos também do porquê eles não queriam que tivesse tantas baixas na batalha, né? Porque o combatente não queria morrer, né? Pô, claro, isso é óbvio, ninguém quer morrer, mas tipo, eles tinham outros serviços a fazer, né? Eles tinham um monte de obrigação em casa, né? Então eles não queriam, né, tipo, se comprometer tanto, assim, de dar a vida pela sua cidade, sendo que eles tinham ainda, por exemplo, uma família para sustentar, vamos dizer assim, né? Acho que deu para entender o que eu quis dizer. E justamente foi um dos motivos do porquê Esparta se diferenciou, né? Porque eles foram completamente o inverso disso. Todos os cidadãos espartanos, eles eram guerreiros profissionais, né? E tinha ainda um efetivo permanente, né? Com alguns sendo liberados assim quando tivessem tempo de paz, justamente para ter uma outra profissão. Mas eles eram todos guerreiros profissionais. É exatamente o oposto do outro. Enquanto os outros eram, vamos supor, um carpinteiro que também ia lutar, os espartanos eram guerreiros que também faziam outras coisas, assim como se fosse um serviço secundário, né? Mas também existiam exceções, né, como a própria Atenas, Tebas, Argos e Siracusa, que eles possuíam um sistema intermediário, tá? Eles tinham alguns contingentes determinados que permaneciam na ativa por um tempo, né, por uma temporada, e depois alterando, né, em outra temporada vinha outro contingente, né? Parecido mais ou menos com o serviço obrigatório, especialmente o russo, né, mas também aqui com o nosso do Brasil, para quem serve em batalhões convencionais, tá? E o restante dos exércitos eram compostos pelos guerreiros cidadãos, né, em caso de guerra, como eu já falei, tá? Agora, se tratando do treinamento, né? O treinamento dos soldados ele era tão diverso quanto das próprias polis, né? Mas a gente pode generalizar em alguns pontos comuns, né? Como, por exemplo, os esportes, né? Eles usavam muitos esportes como eu já falei, né? Os jogos, né? Como as Olimpíadas deles, né? Só mais uma vez, a Olimpíada é da cidade de Olímpia, mas os jogos tinham em várias cidades diferentes. Mas vamos resumir como Olimpíada para o pessoal entender, tá? Então, nas Olimpíadas deles, eles tinham, por exemplo, vários esportes de atletismo, né? Não só de corrida em si, mas também de arremesso de dardos, de peso, de outras coisas assim, e também bastante artes marciais, né? De luta e etc. Alguns esportes de equitação e etc. Tá? Então, vários desses esportes também contribuíam para o preparo do guerreiro individualmente, né, em algumas coisas para a guerra. Tá? Inclusive, só um parênteses aqui, os espartanos eles eram tão bons no pancrácio, né, que é tipo a luta greco-romana, que eles eram proibidos de disputar nesses jogos. Tá? Então, só os outros disputavam.
Mas além dos esportes, né, eles também tinham o treinamento militar comum, né? Como a gente pode imaginar, como eu já expliquei também nos romanos, era algo mais ou menos naquele sentido também, né? Então, onde os, os cidadãos iam, né, recebiam as instruções, né, como eram as técnicas de combate, né? Então, como segurar o escudo, né, o oplon e a lança, como lutar em falange, né? Também algumas questões de ordem unida, né? Como se movimentar em tropa. É esse tipo de treinamento comum. Mas também uma coisa que nem todo mundo sabe é que eles tinham batalhas combinadas, vamos dizer assim, em que eles, quando estava muito tempo em paz, falavam, vamos pegar assim, um vizinho e falar, vamos dar uma tretadinha aqui só de zoeira, né? Só de brincadeira, só pra gente treinar, né? Então, claro que provavelmente eram de uma intensidade bem menor, até para evitar baixas desnecessárias, mas ainda era uma batalha. Então, provavelmente era um negócio que hoje a gente não acha que talvez não fosse tão interessante assim, né? Mas sei lá, né? Eles usavam isso bastante também para se preparar, né? São como os nossos exercícios reais que a gente tem hoje, né? E o treinamento mais diferenciado mesmo era o dos espartanos, né? Porque desde os 7 anos de idade, né, o menino, ele ia para Agoge. Eu não sei pronunciar, não sei se é assim que pronuncia direitinho, né? Mas bom, a escola deles, e desde então eles já começavam a aprender muitas coisas até a maioridade, né? Que aí era quando eles realmente começavam um treinamento militar específico, né? Com as técnicas e táticas, esse tipo de coisa. Mas até ali eles já tinham treinado muito, né? Como eu já falei, com o Pancrácio. Bom, o que vocês pensarem até de sobrevivência, de tudo que vocês imaginarem. Eles treinavam muito. Então, realmente, eles tinham um treinamento muito diferenciado. E, especialmente, uma das coisas que eles treinavam muito era a execução de manobras táticas em formação. Tá? E isso que tornou eles tão formidáveis no campo de batalha. Né? Isso que fazia eles serem tão melhores que os outros, como muita gente pensa. Tá? Agora, falando um pouco da organização deles, né? Com o escalonamento das dimensões dos conflitos, né? Conforme eles foram tendo contato mais até com os persas, a organização dos exércitos também teve que ser desenvolvida, né? Teve que ser melhorada, né? Com a separação de tropas em unidades menores, né? Em vez de um agrupamento enorme de milhares de soldados em um único bloco, né? Então, a gente tem uma base geral, né? Mas a gente vai falar primeiro aqui dos atenienses, né? Que eram um pouco diferentes, né? Que a menor unidade deles era a Lochos. Não sei também. Todas as palavras aqui eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas pelo que eu entendo é Lochos, né? Que seria uma fileira, né? Que seria similar a um grupamento de combate nosso, né, daqui do Brasil, por exemplo. Né? Então era uma fileira de 8 a 12 homens, mais ou menos, que era comandada por um capitão, o Lochagos. Tá? Elas se juntavam para formar taxeis, né, regimentos, comandado por cada um, né, por seu taxiarcos. Esses formando o exército, né, liderado pelo general, né, o Stratégos. E muito próximo disso, como eu já falei, eram as forças também de Corinto, Mégara e Argos. Né, mas serve de base para as outras em geral também, como eu já falei. Tá? O exército dos espartanos que também era um pouco diferente disso. Tá? E aí o dele já era baseado na menor fração deles, que era o Enomotiai, né, os pelotões, com 32 soldados, com 4 desses compondo um Pentecostes, né, uma companhia com 128 homens, e 4 companhias compunham uma Lochos, né, um regimento, totalizando 512 combatentes, e eles se juntavam em 5 para formar um Lochoi, que é um exército, né? E esse Lochoi, né, o exército, ele também era auxiliado por outras tropas de milícias de não cidadãos espartanos, tá? Os Perioikoi. Tá? Isso também, sim, a gente tem que lembrar que eles usavam bastante também os elotas, que eram, alguns falam que é escravo, outros, mas que é um serviçal, né? Mas eles eram tipo uma casta inferior dos espartanos, tá? Especialmente de camponeses assim ferrados da vida. E conforme os embates foram se tornando mais e mais elaborados, essas unidades elas passaram a operar mais independentemente uma das outras. Tá?
com a coordenação dessas tropas em campo de batalha, né, dependendo muito mais da comunicação entre elas. E isso aí se dava tanto em sinais, né, até com as pinturas que eles colocavam, cada cidade tinha seu símbolo, né? Então, por exemplo, Esparta é famosa porque tinha lambda, se não me engano, a letra, né, deles. E os atenienses usavam bastante uma clava, que simbolizava Hércules, né? Mas cada cidade mais ou menos tinha a sua própria, e também alguns guerreiros tinham os seus próprios também, mas tudo isso para se identificar, para não ter um fogo amigo, né? Ou, não sei se eu posso chamar de fogo amigo, mas para não dar problema ali. Né? E também eles usavam bastante os toques de trombeta. Tá? Então por hoje eu vou terminando por aqui. Né? Eu quis trazer um pouco mais a base de como funcionava, para a gente começar a falar no próximo vídeo um pouco sobre eles em campo já mesmo, né? Um pouco a parte mais das batalhas. Né? E também a gente vai falar ainda sobre a logística, sobre a engenharia deles, os equipamentos deles e até a marinha também, que é bastante importante, tá bom? Então se você quiser saber desses pontos, fique atento aos próximos vídeos do canal, tá? Que logo logo a gente vai trazer, tá bom? Mas então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido relevante, né? Acho muito importante a gente trazer esses conteúdos históricos, não só pela curiosidade, né? Mas eles sempre têm muita coisa a acrescentar pra gente, né? Porque uma coisa que eu já até falei em um vídeo recente também, é importante a gente perceber como que o pessoal fazia nessas épocas, né, na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, para a gente entender de onde que surgiram as nossas coisas agora. Porque o pessoal acaba não percebendo, mas tem muita coisa desses momentos que a gente tem até hoje, tá? Então, como eu falei bastante nos vídeos, quando eu falei das forças romanas também, né? Então é por isso que eu trago esses vídeos e eu espero que isso seja relevante para vocês também, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, como eu já disse. E se você gosta desses assuntos, né, de história militar, mas também de assuntos estratégicos, geopolítica, relações internacionais e assuntos correlacionados, eu te convido para se inscrever no canal se você já não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Né? Se você gostou do vídeo, deixa o like, né, para mostrar para o YouTube que é um conteúdo bom e mostrar para mais pessoas. Qualquer informação extra, qualquer crítica construtiva, qualquer sugestão de assunto e qualquer coisa, fica à vontade para deixar na descrição, quer dizer, nos comentários, né? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que gosta desses assuntos, com alguém que você sabe que vai ajudar a ver esse vídeo. E eu convido a todos também a assistirem os nossos vídeos mais antigos, tá? Que tem muita coisa, uma relacionada com a outra, né? Então, por hoje eu vou ficando aqui e espero vocês no próximo vídeo. Então até lá, pessoal. Valeu!